Beleza, beleza. Então, tá gravando, vamos começar. Primeiro, Essa boa gravação noite. aí é importante. A gente passou um sufoco na última. Sem o Aí, F11 para gravar certinho. para gravar. Então, pessoal, boa noite. A gente teve alguns reajustes de calendário. E aí, tô postando no Classroom para quem está fazendo a formação. Quem tiver dúvida também, mandar lá no grupo do WhatsApp. Sobre projetos e ações que ocorrem aqui no território do Distrito Federal, que estão alinhados com algumas dimensões, se não todas, né, dimensões, cada um incorporando mais de uma dimensão da felicidade interna bruta. E agora a gente começou a ver o conteúdo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Esse tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos propostos a partir da Agenda 2030, é uma proposição que acontece pela Organização das Nações Unidas, propondo objetivos que são importantes para todos nós, para pensar um futuro possível e também um futuro com mais justiça social, com mais cultura de paz, com mais cooperação. Tá? E a ideia é a gente ir navegando nesses objetivos para ir conhecendo, até porque esse tema, ele principalmente para a sociedade civil, ele tem crescido. A gente está tendo, inclusive, um festival ODS essa semana, um festival grande, online, para quem tiver interesse também acompanhar. E a ideia é que as pessoas... O primeiro passo para a gente falar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é a gente conhecer, né? O que é e quais são esses objetivos, né? Por que é tão importante a gente falar de sustentabilidade pensando comunidades, pensando a diminuição da desigualdade econômica no mundo todo. Então, já tem alguns conteúdos disponíveis no Classroom, e a ideia hoje é a gente conhecer um pouquinho dos projetos. Alguns a gente já viu no nosso último encontro, outros são projetos que a gente vai ver na plataforma BSP 2030, que é um colaborativo que qualquer pessoa pode ir lá e cadastrar uma ação, um projeto que está alinhado com um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável. E essa plataforma, ela é como uma Wikipédia, né? Você cria lá o seu usuário, vai lá, coloca as informações do projeto e permite também que as pessoas entrem em contato para conhecer, também se disponibilizar, inclusive, para fazer atividades de voluntário. A ideia é dar visibilidade para ações e projetos que ocorrem aqui no território do Distrito Federal. Então, eu posso também hoje abrir um pouco a tela para vocês verem como é que é essa plataforma, conhecer. Essa plataforma pode ajudar vocês a desenvolver a atividade 2, que é de identificar uma ação, um projeto e um objetivo ou mais de desenvolvimento sustentável, para a gente ir navegando nesse olhar que vai conectar felicidade interna bruta com o objetivo de desenvolvimento sustentável, né? A ideia é a gente ter uma visão mais ampla. Vocês não precisam se preocupar em absorver detalhadamente cada objetivo. Tem alguns conteúdos de vídeo do IBGE que vão explicar o que é cada objetivo, vai falar um pouco das metas. A ideia agora é a gente entender de forma geral, bem ampla, o que são esses objetivos, né? Como é que eles estão conectados à ideia de sustentabilidade e por que é tão importante para a gente pensar nesses objetivos. E muitas vezes esses objetivos eles vão estar apresentados, um projeto vai apresentar mais de um. Às vezes você tem um projeto, por exemplo, como o da Ana Cristina, que vai ofertar oficinas, né, vai ter uma dimensão de felicidade de educação, de vitalidade comunitária, né, e também objetivos de desenvolvimento sustentável alinhados. Objetivo, por exemplo,
o ODS de educação, o ODS de igualdade de gênero, porque acaba atendendo também muitas mulheres e possibilitando um processo de, inclusive, de inclusão, né, de trabalho dessas mulheres. E por que é importante a gente conhecer isso? Não só pela nossa questão cidadã, mas também pelo fato de que muitos aqui estão envolvidos em ações e projetos. Vão em algum momento, muitas vezes, precisar de recursos, né, captar recursos, e existe um processo aí crescente de editais que vão destacar ou vão olhar para quais objetivos, ou se o projeto atende qual objetivo, e a gente tem essa missão de difundir isso, né? Porque não adianta a gente falar de algo que as pessoas não conhecem, e no Brasil a gente ainda conhece muito pouco a Agenda 2030, né? A gente ainda fala pouco sobre a Agenda 2030 e sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eu queria só mostrar para vocês uma tela de uma aula que a gente subiu hoje, para mostrar um pouco o que são esses objetivos. Vocês estão visualizando aí? Sim. Beleza. A gente tem essas 5 dimensões. A Simone, pode falar. Levantou Desculpa, que o celular caiu aqui, aí eu bati sem querer nessa tela. Sem problema, mas se tiver dúvida, se vocês quiserem comentando, pode ir levantando a mão aqui que a gente vai interagindo. Tá, obrigada. Beleza. A gente tem essas 5 dimensões que foram pensadas para o desenvolvimento sustentável. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele já vem há muitos anos sendo debatido pelos países que fazem parte das organizações das Nações Unidas, pela sociedade civil, e existiam antes os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tem um processo aí de amadurecimento desses debates, e com o avanço também de estudos sobre impactos climáticos, por exemplo, né, a questão climática e os impactos que a mudança do clima traz para a vida de determinadas comunidades, para determinados territórios, e todas as consequências desses impactos de mudança climática. E aí, quando a gente está falando disso, parece, às vezes, distante, né? Mas quando a gente está falando de impacto de mudança climática, a gente está falando de alterações de clima diferentes e aceleradamente diferentes ao longo desses últimos anos, né? Calor, frio, as alterações também de chuva. A gente está falando do meio ambiente, mas entendendo que o meio ambiente ele também é importante para a gente pensar as pessoas no meio ambiente. E aí desenvolvem os 5 P's da sustentabilidade, né? Para a gente falar de desenvolvimento sustentável, é importante a gente pensar nas pessoas, né, no planeta, nas parcerias possíveis para a gente construir isso juntos, e aí como planeta, né, como comunidade global, na paz e na prosperidade. Entende-se, então, que dificilmente a gente consegue construir um caminho de desenvolvimento sustentável se a gente não tem essas 5 dimensões observadas. E cada uma dessas dimensões vai dialogar aí com os objetivos de desenvolvimento sustentável, os tais 17 ODS. Então, se a gente fosse fazer um quebra-cabeça desses ODS, primeiro a gente organizaria eles por relação com cada P daquelas dimensões, né? Então, desenvolvimento sustentável tem que envolver pessoas, planeta, parcerias, paz e prosperidade. Em pessoas, a gente fala muito dos objetivos 1, 2, 3, 4 e 5. São objetivos muito focados no desenvolvimento sustentável a partir da observação de como as pessoas estão, né? Então, a erradicação da pobreza e a questão da alimentação
vão entrar, né, da fome e a erradicação dessa questão alimentar. A gente hoje sabe que nós, como humanidade, produzimos comida para além da necessidade real se essa comida fosse distribuída por todos os humanos, né, para todas as pessoas. Mas não é o que acontece. Então, não é uma questão de não ter a capacidade, mas da gente também observar como é a distribuição, o acesso, as possibilidades desse recurso de alimentação. Então, o ODS 1 de erradicação da pobreza vai tocar nessas questões da desigualdade. O ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, né? Com base nisso que a gente viu que a gente já consegue produzir alimentação, a gente já tem tecnologia, a gente tem capacidade de fazer isso para todo mundo, mas não é o que ocorre. E também uma agricultura sustentável. A gente sabe hoje que determinadas formas de se disponibilizar alimentação são mais saudáveis e também mais sustentáveis para o meio ambiente do que outras formas, né? A gente tem ao longo da humanidade muitos e muitos e muitos e muitos séculos de experiência com agricultura e com produção de alimento. E hoje a gente entende que existe também a importância da agricultura sustentável no processo de regeneração do planeta. E que é possível, a gente sabe que é possível, mas depende de uma série de ações como essas, por exemplo, que são propostas aí nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na dimensão das pessoas também é importante saúde e bem-estar. Então a gente está falando aqui também muito daquelas dimensões lá da felicidade, saúde, bem-estar psicológico, né, o acesso a também a possibilidade de ter uma vida que vai priorizar essa dimensão, né, de saúde e bem-estar. A gente tem também educação de qualidade, educação como um princípio, um direito básico e geral para todos, garantido, né? E também de qualidade, no sentido que ela seja ofertada de uma forma com características aí que vão poder trazer pensamento crítico, conhecimento para a inclusão de mercado de trabalho, né? E o objetivo 5, igualdade de gênero, que vai falar tanto da questão de desigualdade de rendimento salarial, de garantias de direito de aposentadoria, por exemplo, para mulheres que não trabalham, mas que a gente entende que o trabalho doméstico é um trabalho, né, e a dimensão de uso de tempo e outras dimensões que vão ter importância nisso. Então, um grande reconhecimento de que existe uma grande desigualdade de gênero em relação à renda e acesso, muitas vezes, a oportunidades, e também a questão do enfrentamento de violência de gênero, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente sabe que os maiores índices de vítimas são mulheres e meninas, né? Ela não se restringe a mulheres e meninas, mas hoje no Brasil a causa mais comum de violência contra mulheres está no âmbito da violência doméstica. Então, é um tipo de violência que a gente tem que observar também essa questão de gênero, né, dentre várias outras questões. Aí a gente está pensando em pessoas, né? Quando a gente está falando de planeta, que é aquela outra dimensão que vai estar conectada, não tem como não conectar, né? A gente fala do acesso aí à água potável e saneamento, que ainda não é distribuído da forma como a gente entende importante, por exemplo, para influenciar no ODS 3 de saúde e bem-estar, né? No ODS 1 de erradicação de pobreza. Então percebam que eles vão se conectando entre si, né? Eles vão, assim como a gente está falando da dimensão da felicidade interna bruta, que ela é holística, ela dialoga entre si, os objetivos também muitas vezes vão influenciar entre si. A gente tem também, em relação ao planeta, consumo e produção responsáveis, né? Então, o que nós estamos consumindo, o que a gente está produzindo e os impactos desse consumo e dessa produção vão ser importantes para a gente pensar
num desenvolvimento sustentável do ponto de vista da dimensão do planeta, impactando também nas pessoas, né? É também importante a gente observar o ODS 13, que a gente já falou aqui, uma ação contra a mudança global do clima, né? Possibilidades aí da gente ter ações e a necessidade da gente ter ações também do ponto de vista de políticas públicas, de estruturas maiores, sabendo que indivíduos isolados eles não vão conseguir fazer o que muitas vezes as estruturas políticas vão conseguir acelerar. Por isso que é tão importante a gente falar de objetivo de desenvolvimento sustentável também nesse âmbito. A vida na água, né, a qualidade da vida na água, a qualidade da água dos oceanos, dos rios, né, dos lagos, enfim, de todas as possibilidades aí de oferta de água, e a gente sabe que a gente tem várias questões em torno disso, inclusive aqui no território do Distrito Federal, né, de problemas de poluição, de contaminação de água, e vida terrestre, da mesma forma como a vida na água, a gente pensar fauna, flora, e os ambientes também, como é que eles estão do ponto de vista da qualidade dessa vida terrestre. Para a gente pensar esses objetivos que vão impactar pessoas e planeta, é importante a gente pensar nas parcerias, né? A gente sabe que é um processo muito coletivo. Então, o ODS 17, ele vai falar justamente de parcerias e meios de implementação. Ele reconhece que muitos desses objetivos eles só vão ser possíveis se a gente tiver parceria entre sociedade civil, setor privado, setor público, e entender essa necessidade de se construir parcerias em prol de objetivos de desenvolvimento sustentável é estratégico para a difusão de todos esses demais 16 aí objetivos. A gente também não consegue construir desenvolvimento sustentável sem uma cultura de paz. Então, contextos de guerra, de violência, e aí, tanto do ponto de vista ali doméstico, né, quando a gente está falando de violência doméstica, como do ponto de vista mais amplo, violência urbana, violência em função de guerras, a gente não consegue também construir um ambiente de desenvolvimento sustentável da forma como a gente entende importante para deixar um futuro mais possível para as futuras gerações, né? Então, falar do ODS 16 é falar de cultura de paz, justiça e instituições que vão funcionar, né? Que vão ser eficazes para construir paz e justiça nessa grande cooperação. E a gente tem a prosperidade. Então, desenvolvimento sustentável, ele não necessariamente vai vir com um enriquecimento de determinados indivíduos. A prosperidade no sentido da abundância, né? A gente consegue construir, multiplicar, potencializar o que está sendo feito de mudança para impactar as pessoas e o planeta positivamente, né? A gente precisa também pensar em quais ações que precisam ser impactadas no âmbito econômico, como que a gente faz as coisas girarem na economia. E aí que entra esse campo. Então, a gente está falando de energia limpa e acessível, né? Uma energia produzida aí por outras tecnologias que já existem hoje, que podem substituir formas de produção de energia que a gente já sabe que causam impacto no clima, por exemplo. Trabalho decente, crescimento econômico. Então, a remuneração, garantia de direitos, ela só vai ser possível dentro de um crescimento econômico se for observado a importância de se garantir trabalho decente para a população. Né? E aí esse ODS dialoga, por exemplo, com o ODS lá que a gente estava falando de igualdade de gênero, que é uma das questões em torno da inclusão e do trabalho decente vai tocar nessa questão, né? A gente tem também a forma como a produção da indústria e da inovação, da infraestrutura, né, acontece no país. Então, de onde estão vindo os recursos, os empregos, o que vai influenciar nessa produção, e se essa produção vai olhar para a inovação
no sentido assim de melhorar a forma de entregar para a população determinados serviços, minimizar custos, né? Se a gente tem uma produção de uma indústria mais antiga, ali que é poluente, ou se existe uma produção aberta a inovar para pensar estrategicamente para esses objetivos. A gente tem também o ODS 10, que vai falar de redução de desigualdades. Então, aqui a gente vai ver um foco nas desigualdades econômicas muito grande, né? Tem a ver com aquilo que a gente estava vendo, por exemplo, da alimentação. A gente tem capacidade para produzir comida para todo mundo do planeta, mas não é isso que acontece. Essa é uma das questões que esse ODS vai dialogar, né? O ODS 10 dialogando com o ODS 2. E a gente tem o ODS 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. Então, mobilidade urbana, né? Se a gente tem transporte para as pessoas se moverem no território das cidades onde elas habitam, e se esse transporte é um transporte sustentável, se existe contato com parques, com ambientes que promovam um conhecimento sobre comunidades sustentáveis. Às vezes a gente pode pensar, por exemplo, que uma horta comunitária ela é uma ação pequena, mas ela impacta em várias desses objetivos de desenvolvimento sustentável, dentre elas nesse ODS 11. E aí a gente vê essa confusão de quebra-cabeça aqui, que vai se tornar aquela figura que eu acho que vocês, alguns de vocês já devem ter visto, que são esses 17 ODS, né? E a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esses ODS, se alguns desses ODS tocam em alguma ação ou projeto que você participa. Queria, então, passar a palavra para vocês, com base nessa imagem aí, para a gente ir trocando um pouco figurinhas aqui. Alguém quer iniciar? Ou fazer algum comentário? Senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira. Acho que tá desligado aí, João. Você falou? Valeu, Mayra, pela apresentação. Eu acho bem interessante essa questão do quebra-cabeça, né? No sentido de ver como que eles se relacionam, os 4 P's, os princípios, né? E também a gente pode fazer um paralelo com o que a gente aprendeu no primeiro módulo do FIB, né? Porque a gente entende a Agenda 2030, ela tem os seus objetivos e 169 metas, ou seja, a serem atingidas. E como que essas metas, com um decorrer que elas vão sendo promovidas, elas impactam o bem-estar e a felicidade. Aí que traz um pouco essa inovação do FIB com os ODS, né? É um processo que está entrando numa inovação, porque esse alinhamento entre os ODS e o FIB é uma coisa muito nova. Até onde a gente sabe, a gente tem sido um pouco protagonista nessa análise, né? Mas é interessante porque a gente pode, a promover os objetivos com suas metas, ter uma outra ferramenta para ver o que os ODS podem impactar do ponto de vista do indicador da felicidade, né? Então, acho que eles se complementam muito bem. Impactando em um, impacta positivamente no outro, né? Mas não existe ainda, assim, digamos assim, uma ferramenta consolidada para fazer um diagnóstico com esse olhar. Eu acho que a gente entender esse processo inovativo, né, do desenvolvimento sustentável, com bem-estar, com o FIB, de fato faz muito sentido, no sentido de complementar tanto essa ferramenta, essa agenda, né, quanto a questão do FIB. Então, sim, acho que quando a gente faz exercício, por exemplo, na plataforma BSB 2030... eu vou compartilhar aqui.
A ideia é que também a gente possa fazer essa ligação dos ODS com os indicadores do FIB. O FIB tem 72 indicadores, né? Em 9 dimensões. Já a agenda tem 17 objetivos e 169 metas. Nessa plataforma, a identificação é só dos objetivos. Só dos objetivos. Ela é bem simples, porque a ideia é mesmo a gente ter acesso ao que está acontecendo aqui no Distrito Federal, né? Isso. Deixa eu colocar aqui na página para o pessoal visualizar. Eu já disponibilizei também esse link lá no Classroom. Tá no FIB na cidade, para quem quiser navegar. Mas aqui, ó, essa é a plataforma que a gente estava falando lá no início. Uma plataforma que foi uma iniciativa da Frente Parlamentar, né, João? Isso. Da Agenda 2030 aqui no Distrito Federal. Lembrando que essa frente parlamentar ela é composta também com atores da sociedade civil, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Estratégico do DF, o PNUD, ou seja, organizações dos 3 setores. Então, isso é legal também. Sim. Envolve setor público, privado, sociedade civil. Organismos internacionais. Essa plataforma ela veio desse recurso público e é possível navegar nela criando um perfil. Ela é baseada em outras plataformas colaborativas que já estão disponíveis. Por exemplo, para cultura, o mapa da cultura, ele é baseado no mesmo sistema, que você preenche um cadastro, coloca a localização. Então, no caso aqui vai ser a região, no território do Distrito Federal, e sinaliza qual objetivo que o projeto ou ação vai dialogar mais. Só uma observação, Mayra. A plataforma foi desenvolvida com os fundadores da Frente Parlamentar, não foi necessariamente, não teve investimento de recurso público específico. Não sabia. Tá. Foi iniciativa mesmo da frente, né, de mobilizar para inaugurar esse mapeamento, né? Isso. Então, no caso, por exemplo, eu acredito que muitos dos projetos que o Everardo conhece ainda não está nessa plataforma, né? E a ideia é a gente conseguir construir um movimento para dar mais visibilidade para esse dado também. Então, as atividades da formação vão envolver mapeamento. Vocês não vão precisar exatamente entrar, mas quem quiser entrar, criar, se sentir à vontade para fazer perfil e navegar, a gente estimula a fazer isso. A gente vai fazer uma ação de mapeamento para incluir. E a meta, a gente inclui 100 projetos nessa plataforma. Ela está com, se não me engano, 23 por enquanto. São poucos, perto do tanto de ação e projeto que a gente sabe que acontece no Distrito Federal, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Então, é uma possibilidade de também construir uma rede de contato entre projetos, entre ações. Né? No derradeiro encontro das redes sociais locais do DF, especificamente a da Ceilândia, eu fiz essa proposta, porque houve na pauta uma necessidade de organizar melhor os projetos da rede, né? De uma forma que as pessoas pudessem buscar por região administrativa, por segmento, e naquela oportunidade eu propus falei da ferramenta, né, do BSB 2030, que é uma oportunidade não só de organizar de forma georreferenciada, ou seja, num mapa onde que estão as iniciativas e de qual setor, mas também é uma oportunidade de se integrar um ecossistema que está sendo tecido no Distrito Federal. Sim. Então, como a Mayra trouxe, a proposta da plataforma é, de fato, ativar e, a partir daí, animar um ecossistema qual possa também conectar pessoas que têm interesse sobre projetos específicos, né? E também investidores. Então,
só que ela precisa ter mais visibilidade e ser ativada com os projetos. Então, nossa missão aí também, como parte do processo de formação, é dar visibilidade para a plataforma BSB 2030, no sentido de mostrar como ferramenta de promoção dos ODS e de animação de ecossistema e de desenvolvimento sustentável. Perfeito, João. Exatamente. Eu estou navegando aqui para vocês irem visualizando que dá para navegar por ODS, depois eu vou mostrar navegação também por região. Mas a ideia é essa, assim, você, por exemplo, quer conhecer projetos que têm um impacto aí no ODS 10, que é de redução das desigualdades, né? Então, estou abrindo aqui, vamos ver, por exemplo, esse daqui, o Salve Cerrado. Aí ele abre a página desse projeto. Legal que é uma espécie de página do projeto que você pode navegar para o website também, né? No caso, rede social, se quiser colocar vídeo de apresentação, contato, a localização, né? Ou direção, como é que você chega no projeto, se quiser divulgar. É um compartilhamento fácil aqui também para as pessoas conhecerem. Então, esse projeto, por exemplo, é de Taguatinga, né? Ele é organizado pela sociedade civil. Então, aqui a gente coloca imagens, pode fazer um portfólio até. É uma página criada. Então, às vezes, a gente tem um projeto, mas ele ainda não tem página. Inclusive, tem essa possibilidade de criar uma página de fácil contato, de fácil acesso para apresentar esse projeto, né? Esse projeto tem aqui na descrição, um projeto que vai unir música, fotografia, artes e educação ambiental, com o objetivo de mobilizar agentes culturais e cidadãos em prol da preservação do Cerrado, né, um dos mais importantes e ameaçados biomas do mundo, e promover aí a Agenda 2030. Aí a gente vai descendo, tem os contatos aqui, né, e os ODS que esse projeto vai dialogar, vai se conectar. Esse daqui tem várias conexões. O projeto impacta a erradicação da pobreza, provavelmente tem impacto num turismo local, numa mobilização de economia local também, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, vida na água, vida terrestre. Vocês vão perceber que tem projetos que vão navegar por vários ODS, né? E isso é a partir da forma como a gente entende. É um processo coletivo, né? Então, a gente vai entendendo o que é cada objetivo, entendendo se o projeto dialoga com ele ou não, né? E vai interpretando isso e colocando na informação aí da página. Dá para incluir referências, e também essa parte que é bem legal, que é para criar essa rede que o João falou, né? A pessoa pode ter interesse em mandar uma mensagem direta para saber mais da ação e participar, colaborar. Tem esse contato facilitado. O sonho aqui é a gente ter um mapa muito preenchido, né? A gente poder olhar para esse mapa aqui, explorar esse mapa, e ele aparecer vários projetos, né? Então, galerinha, vocês estão convocados para trazer os projetos das suas regiões para ir. Vamos pensando aí. A gente ficou nessa de apresentar a ferramenta e dar o start dessa geoclassificação. Geo porque vem de georreferenciamento, ou seja, que é o processo que você insere também no mapa, para ter uma visibilidade assim mais Google Maps, para ficar mais assim entendível, né? Uhum. E por região. Então a gente vai entrar agora numa missão de inserir os projetos que estão na rede, né? Nas redes que a gente faz parte, mas gostaríamos que de fato isso fosse um processo de um probleminha do mapa aí, né? E deu. Que é um software livre, é o OpenStreet. Às vezes ele dá uma... tem que atualizar ele aqui, deixa eu... Eu vou falar com o rapaz, esqueci o nome dele da programação. Então mas tipo Wikipédia?
Tipo Wikipédia. Todo mundo pode chegar aí e registrar algum projeto que está acontecendo de acordo com o eixo da ODS. Exatamente. Legal, você chega aqui, ó, gente. adicionar projeto. Vou abrir aqui só para vocês verem como é que é. Que legal, pessoal. Ó, aí, se você tem uma conta, você já vai logar. Se não tem, cria aqui. Vai pedir só o e-mail, uma senha, né? E você informa se você quer ter a opção, por exemplo, de voluntariado, entrar em contato, né? E a descrição do projeto aqui. Que legal. E quem criou isso foi vocês? Não, foi a frente parlamentar. O João sabe. Opa, mas eu participei. Mas, verdade, o João participou. Conta aí, João. A plataforma FIV 2030 participou na fundação da frente. Houve alguns encontros para definir as funcionalidades, né, da plataforma. E daí se consolidou nisso daí. Então, e vai abrigar, João, vai abrigar projetos só aqui regionais do Distrito Federal? É Brasil, é mundo? Como é que é? A princípio, essa primeira fase foi para Brasília mesmo. E a ideia é que a gente possa conectar não só os projetos, mas as pessoas que possam ter interesse de ser voluntárias e investir no projeto, né? Então, ativar um ecossistema que envolve os 3 setores da sociedade para que possa facilitar a promoção dessa agenda, a qual tanto o GDF, os 193 países consignatários da ONU, né, por ser consignatários, eles têm uma obrigação, de um certo modo, de promover essa agenda, mas sabemos que essa agenda é uma agenda que não envolve só o Estado-nação. Então, envolve os governos, sociedade civil, as empresas, e o que se percebe é que ela está, agora, para os próximos anos, ela deve ser mais divulgada, e investimentos, inclusive, captação de recursos, financiamento de banco, vão começar a se considerar se está linkado aos ODS. Então, esse exercício, para quem está, igual a Mayra falou, para quem quer promover o seu projeto, seria uma possibilidade interessante de já adequar eles ao ODS, para quando for apresentar para uma instituição, a instituição fala assim, pô, vou apoiar esse projeto e automaticamente eu estou promovendo a agenda que pode, inclusive, gerar um benefício institucional do ponto de vista de geração de valor, digamos assim, uma marca, no caso de uma empresa, né? Então, a ideia não é só estar lá georreferenciado, mas o que almejamos é animar no sentido de fazer rede mesmo, de fazer as colaborações, as cooperações acontecer de uma forma que o bem comum e o desenvolvimento sustentável possa progredir cada vez mais. João, mas assim, ela falou que foi a rede parlamentar, né, que você participou, que criou isso aí. Os que parlamentares? Se não me falha... Federal? Foi distrital. Ah, os deputados distritais aqui do DF, se não me falha, tem 6 ou 7 que estão envolvidos. Leandro, Graz, Fábio Félix. Tá, e quem trouxe isso? Quem levou isso para eles? Foi a ONU? Veio da ONU isso aí, não? Já existia uma articulação em rede de fomento dessa agenda. Assim como algumas agendas, num processo que é chamado, por exemplo, de advocacy, né? Como influenciar políticas públicas também, é interessante que se tenha uma frente no legislativo. Porque algumas coisas que a gente possa conseguir precisar fazer do ponto de vista na cidade, às vezes precisa de uma lei, por exemplo, né? Para poder promover determinadas coisas, igual o nosso parque. Então, ter uma frente é uma estratégia para que se possa favorecer o fluxo das necessidades que a própria agenda necessita, né? Não, sim, eu entendo, mas o que eu queria saber se a iniciativa veio lá de fora, aqui para cá, ou se foi a gente que buscou esse amparo lá fora. Veio de fora para cá? De fora que você está falando, em qual sentido assim? Você está falando assim? Da ONU para o Brasil, é isso que eu quero saber. Não. Veio da ONU, eles que conversaram com os nossos políticos e falaram, olha, faz alguma coisa nesse sentido, ou foi a gente que buscou o amparo deles? Isso tem até na aula que a Mayra gravou, como surgiu a Agenda 2030, né? Então, assim,
em resumo, né, a Agenda 2030 o Brasil participou, né, de várias reuniões para debater quais eram esses ODS, as metas, e ela é um compromisso que os países têm com aqueles objetivos. Ela não é obrigatória, não é a ONU ela não tem capacidade de interferência e nem de obrigar os países a adotar uma agenda. Ela tem um caráter de pacto. Então, os países entram e assinam esse pacto, entendendo que esses objetivos vão ser importantes para orientar, por exemplo, as políticas públicas no país. Aí na aula eu fiz um comentário de como está essa situação atualmente, né, como é que está o nosso monitoramento, e é muito importante saber que muitas ações de objetivos de desenvolvimento sustentável surgem a partir de sociedade civil, de grupos, de coletivos, de ação comunitária, local, que vai construir ferramentas, essas ferramentas são difundidas. Muitos conteúdos que eu estou colocando, por exemplo, no Classroom, eles são abertos, e eles são para ser abertos, eles são para serem compartilhados. A ideia é a gente ter uma cultura aberta de difusão de conhecimento, e não aquela ideia antiga de esse conhecimento aqui, a gente não vai passar adiante. Então, por exemplo, esse serviço de mapas, como o João falou, ele é de código aberto. E aí outros países usam esse mapeamento para fazer isso nas suas localidades. E aí a gente adaptou isso para cá. O pessoal adaptou para cá. Legal. Tem algum critério para qualquer projeto, gente? Pode ser registrado lá? Qualquer projeto que se encaixe na ODS, mesmo que seja uma coisa que não precise de verba, que só para ganhar mesmo essa moral da ODS, é isso? Sim. Pode botar os seus projetos que tem na manga aí, que eu sei que você tem. Com certeza, projetos escolares. Não precisa ter a necessidade de captação de recursos, é para visibilizar a ação e projeto mesmo. O Everardo está com a mão levantada e a Simone também. Vamos lá? Não, é só para... Eu acho que esse resgate histórico até é bom depois, João, a gente fazer aí, colocar um linkzinho para o resgate histórico da questão da... como é que se integrou no LAB, né, as propostas das ODS/FIP. Isso é bom, acho que para quem está chegando e conhecer esse histórico. Mas o que é importante é o princípio fundamental aqui. Deixa só a gente avançar. Ana Cristina, Nayara, o pessoal todos que já tem algum projeto que já na prática está dentro desse contexto aí das metas, né? O que é importante é que a gente trabalhe sempre na chamada agenda da abundância. Tanto o FIB quanto as ODS, elas partem do princípio de que existe um conjunto de iniciativas a nível mundial, tá, e a nível local que são capazes de transformar determinadas realidades ou determinadas escassez, seja do ponto de vista ambiental, educacional, da atividade econômica, etc. Então, o que é um princípio que é importante aqui nessa segunda aula, na segunda turma, né? Não sei se nós partimos dessas duas agendas, né? Do ponto de vista do indicador, e ele parte desse princípio que existe uma abundância dentro das iniciativas das pessoas, e o outro das metas, que também existe uma abundância da agenda social. Então, eu queria deixar isso aí um pouco registrado, né? Porque qual é a nossa tradição? Qual é a tradição dos diagnósticos? Qual é a tradição das políticas? Elas partem do princípio da necessidade, ou seja, da escassez do local, né? Claro que você vai pegar uma região administrativa como o Sol Nascente, ou o Itapuã, o Samambaia, e você tem uma determinada escassez do ponto de vista público. Qual é a escassez do ponto de vista público? Você tem pouco rede de esgoto. Você tem poucos equipamentos públicos na área da saúde, comparado com a população. Se você olhar só isso,
você vai olhar a escassez do chamado local. Mas se você olhar a escassez do equipamento público de saúde, por exemplo, e ver a abundância, por exemplo, numa horta urbana, orgânica, ou no fitoterápica, numa experiência fitoterápica, você vai olhar, você vai enxergar a abundância de alternativa na área da saúde. Eu estou entendendo. Você tá dizendo para a gente mudar, esse projeto vai promover uma mudança de mentalidade, que a gente vai tirar o foco da escassez e vai olhar para a abundância, porque ela já existe, né? Ela já existe, Ele estimula. Agora, se nós só ficarmos olhando assim, só partindo do princípio de que o Estado, ele não tem equipamentos públicos, e por isso, então, você tem uma unidade básica de saúde, por exemplo, e essa unidade básica de saúde vive cheia. Por que ela vive cheia? Porque ela tem uma população maior do que o que nós propusemos a fazer, que é uma unidade básica de saúde, para, por exemplo, uma população de 25 mil pessoas. Aí eu tenho 70 mil, evidentemente, que essa unidade básica de saúde vai ter problema. Tá? Mas se eu olhar que tem uma unidade básica de saúde, você tem 70 mil, tem uma escassez da unidade básica de saúde, mas que você tenha horta urbana, orgânica, estou dando um exemplo específico, horta urbana, orgânica, fitoterápica, você tem uma quadra de PEC, lá onde o cara faz a ginástica, você tem alguém que faz a educação física, orienta a educação física de manhã para as pessoas idosas, no final da tarde para as pessoas idosas. Se você tem a creche que tem a criança que se alimenta, ela foi lá e passou o dia todo e comeu, foi bem tratada pela cuidadora lá, pela professora, pelo professor. Se você tem esse conjunto de outras saídas que não estão dentro do Estado, você vai ver a abundância. É isso que é o enfoque. Quer dizer, o Estado ele não vai dar conta nunca, ele não vai fazer isso, porque não é esse, ele não se interessa por isso. Ele interessa o seguinte, ele tem um equipamento público, faz uma propaganda, diz o seguinte, aí o cara vai dizer o seguinte, eu vou lá na unidade básica de saúde e esse SUS não presta. Ele fala mal do SUS, aí o cara não investe na saúde pública, aí o cara vai lá e monta uma clínica particular do lado, aí melhorou. Agora, não melhorou, piorou. Você está entendendo? Porque é confundido saúde com hospital. Mas se nós todos focarmos na agenda da abundância, por isso que a questão social, e aí tanto o FIB, o indicador de felicidade interna bruta, quanto as ODS, ela parte desse princípio. Você tem e elas precisam ser potencializadas. Claro que tem lugar que não tem. Você tem, mas aí você olha assim, eu acabei de receber o relatório do Hackathon. O Hackathon foi eu que mobilizei. E eu ajudei a organizar lá agora. Ora, em 4 finais de semana, 5, mas os 4 finais de semana nós apresentamos mais de 130 projetos e quase 170 ideias de atividades sociais de abundância aqui no território brasileiro. Esse que é o negócio. Quer dizer. Agora, se eu fosse ficar reclamando lá, dizer, não tem ninguém, eu não tinha levado a Ana Cristina, não tinha lá. A Simone participou do Hackacity no Guará. O Guará, que é um negócio que tem 120 mil habitantes, que é desse tamanhozinho, considerado que você tem 3 milhões e meio de habitantes, não sei quantos milhões de habitantes, o Guará tem 31 startups. Aí ninguém não acredita, acha que não tem nada. Porque o cara só olhou assim, que faltou Wi-Fi da praça. Ele não olhou, né, que tem 30 e poucas startups discutindo só plataforma digital e etc. Tá? Seu Everardo, o princípio é esse. Esses projetos do Hackathon, eles já estão registrados nessa plataforma que vocês estão apresentando agora? Eu estou falando aqui, mas ainda nem assinamos. É só porque eu estou ajudando. Já estou só... Mas poderão entrar, né? Só vai ser publicado em setembro, agosto e setembro. Então, veja bem, o que eu estou falando vai ser publicado pelo CODESE. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o FIB, o indicador e as ODS, ele elimina, entre aspas aqui, a escassez. Se nós olharmos para a escassez, nós vamos continuar dizendo que não tem.
Mas se a gente, por exemplo, quando eu fiz o trabalho do FIB lá, Rajadinha, não sei, quase 15 anos atrás, não sei quantos anos tem mais isso, que foi uma das primeiras experiências da questão do FIB aqui, né? Qual era o problema da Rajadinha? A Rajadinha tinha um puta do negócio de horta orgânica e etc., produção. Aliás, e você tinha uma população pequena na época, mais ou menos 600 famílias que ficava na Rajadinha, só que teve um cara, né? Mas só que a água que era para a agricultura orgânica, a água estava contaminada com cloriforme fecal. Então, o que acontecia? Ele tinha a horta orgânica, mas aguava com água contaminada. Tá vendo como é o negócio? Então, esse que era o problema. O problema não era não ter iniciativa transformadora, que no caso eram as hortas orgânicas. O problema é que a água estava contaminada porque você não tinha força. Então, nós não tínhamos que tratar da horta, né? Da alimentação, nós tínhamos que tratar da água, da força, que as pessoas tivessem sanitário. Era isso que tinha que ter, banheiro, sanitário e rede de esgoto. Não tinha nada a ver com... Né? Então, se a gente errar o foco, né, a gente vai errar a nossa ação. Então, eu estou encerrando a minha participação aqui dizendo isso, que essas duas agendas, esse indicativo e essa agenda de transformação social, né, é uma agenda que ela parte do princípio só da abundância e das iniciativas que já tem no Brasil, em várias localidades. Brasília não é um deserto, isso é desconhecer Brasília. Brasília tem projetos, e muitos projetos inovadores, pequenos, é verdade, mas espalhados por vários lugares, que se a gente der para ele uma potência, ele é capaz de transformar muito a realidade dos territórios do Brasil, tanto do ponto de vista da fome, com as hortas, com as padarias, etc., tanto do ponto de vista da atividade econômica, a crise, a questão das produções de bonecas, materiais de artesanato, etc., quanto na questão das relações com a pessoa idosa, intergeracional, com que a Naera trabalha, e etc., que tem todo um projeto. O Natanael, que está aí, que trabalha com acolhimento em populações em situação de rua, que tem pessoas que estão em situação de rua, mas que têm um potencial que está ali escondido, que está ali não reconhecido, e ele, se ele puder fazer um depoimento, ele poderia fazer, de pessoas que estão em situação de rua, que têm alto potencial criativo. Enfim, esse é o princípio que eu acho que a gente deve manter aí, para que esse projeto, essa plataforma que a gente vai cada vez mais preencher de projetos, ele seja focado mesmo nessa abundância que nós temos no território brasileiro. É isso aí. Muito legal. Eu estava imaginando essa plataforma e um espaço nela, tipo como um jornal, Good News. Imagina esse monte de projeto, aí vai ter as festas juninas de cada projeto, aí tem lá a agenda cultural do Good News. Muito legal, gente. Parabéns. A Simone disse que a Fernanda já fez umas perguntas que você ia fazer, ou Simone? Isso. Agradeço os esclarecimentos. Legal. Só um complemento dentro desse fluxo da abundância que o amigo da Paz Everardo trouxe. Eu acho que é importante mesmo, porque quando você vai promover essa rede, esse olhar dos projetos pelos ODS, são projetos que estão... Porque, veja bem, o FIB é um indicador para mensurar o bem-estar e a felicidade em algumas dimensões. No caso, os ODS ele tem princípios, né, de eixos de ação. As pessoas, prosperidade, planeta, parceria e paz. Então, essa abundância, esses projetos, certamente, quando você encaixar os ODS e o indicador do FIB, aí vai mostrar que esses projetos geram abundância para o fomento dessa agenda e desse indicador. Então, é essa a perspectiva de um outro projeto que está vindo em paralelo com essa formação que a gente vai fazer, que é criar esses diagnósticos, mostrar como que é essa abundância,
se relaciona dentro de uma convergência entre o FIB e os ODS. E, Fernanda, acho que a sincronia tá boa aí, viu? Porque haverá uma revista que seria muito informativo para trazer mesmo, para dar um pouco de destaque no outro formato de mídia, dessas coisas que estão acontecendo, para também não ficar muito naquela característica um pouco de mapa, de cadastro, um olharzinho mais de revista, de news, né? Como você falou. Que divulgue, né? Que isso se expanda, porque, gente, funciona mesmo. Se as pessoas passarem a enxergar novas notícias boas, saber que tem coisas boas acontecendo, isso muda a vibração, muda a perspectiva, muda o olhar de mundo e, consequentemente, as pessoas serão mais felizes mesmo, né? De entenderem que tem coisas boas acontecendo, e é um trabalho oposto ao que as mídias têm feito, né? Isso. As mídias que vivem do medo, que são movidas pela vibração do medo das pessoas, enfim. Ai, que maravilha, parabéns, sintam-se abraçados. Valeu. Com uma plataforma dessa, e a questão da formação, eu estava até falando com o João de manhã, precisa, e a gente, na verdade, vai tocar, né, o que eu estou chamando de tocar a alma do local. Qual é essa alma que nós estamos tocando com isso? É tocar nos projetos, nas iniciativas, não precisa ser projeto que está desenvolvendo, mas nas iniciativas, seja elas quais forem, né, que estão vinculados, às vezes até inconsciente, entre o indicador do FIB e aos princípios das ODS. Às vezes ela está inconsciente, porque a pessoa acha que o que ele está fazendo não tem nada a ver com nada, ou só tem a ver com o trabalho dele ali. Não é verdade. Aí quando classifica, igual aquele projeto do Cerrado, que a Mari colocou, e quando classifica, vê que o projeto, de um certo modo, está promovendo praticamente todos os ODS, de uma forma, digamos assim, homeopática, que pode vir a ser, mas a homeopatia serve. Quer dizer, para mudar a estrutura do todo. Então, quando como diz o colega da derradeira diálogo que tivemos, né, como se fosse pontos de acupuntura, né, aí quando a gente for harmonizando esses pontos de acupuntura, porque, por exemplo, um dos olhares que a gente entendeu de atuar com FIB é que os dados que uma pesquisa FIB pode gerar, ela pode dar uma orientação de repente, qual os ODS, de repente, pode ser melhor fomentado para criar essa harmonia sistêmica. Então, é interessante que um processo de pesquisa, ela gera um dado, e esse dado pode contribuir para o atingimento das metas. E com a promoção das metas, ela colabora com a elevação do FIB, e vice-versa. Então, é uma inovação que, de um certo modo, todos nós aqui estamos fazendo um pouquinho de história, porque eu acredito que ela vai ser duas ferramentas convergentes importantes e que a gente está aprendendo a ter esse olhar conjunto com esse momento. Né? É isso aí, gente. Bem, acho que depois das palavras do Everardo, do João, Fernanda, a gente tem uma noção das possibilidades, né, dessa abundância. Imagino que a cabeça de vocês já esteja inspirada aí por algumas conexões, né, pensando ação e projeto e ODS. Né? A gente, inclusive, se dispõe a ajudar nesse processo, quem tiver dúvidas, tiver dificuldades de entender esses ODS, porque a ideia é a gente facilitar esse exercício de identificar e interpretar. Então, aquele paradigma de certo e errado, ele não vai fazer sentido aqui. A gente vai tentar entender na interpretação de cada ação, de cada projeto, como que eles vão se conectando, tá? Então, quem também
quiser da rede, Everardo, incluir esses projetos, vamos fazer esse contato para a gente facilitar esse processo. Porque a gente sabe que, às vezes, existe uma insegurança, mas a ideia é a gente começar, que nem uma Wikipédia. A Wikipédia, quando começou, tinha um artigo lá e hoje virou, né, o que é, né, um gigante de informação. Então, a gente tem que começar. Eu acho que é o pontapé para a gente identificar, mostrar onde estão essas ações, esses projetos e ir alimentando essa base com informação. Se a Ana Cristina podia... Depois, Ana, acho que falar aí, porque tem o laudo de vocês, que eu acho que é importante que vocês coloquem na plataforma. Não sei. Oi? Vou sim, boa noite a todos, né? Eu não boa noite. E anotando. Vou, com certeza, já anotei, quando terminar eu vou lá preencher. E, assim, foi esclarecedor, porque todos os fatores, todos os eixos, eles comunicam, né? E vocês explicando, falando, esclarecendo, eu vi que dentro do projeto que a gente realiza aqui, eles estão totalmente ligados, eles estão totalmente conectados. Então, assim, para mim, hoje, já ganhei a prata do dia. Já sabe que está fazendo um projeto que está dialogando com mais de um ODS, inclusive. Isso. Antes eu tinha a noção, quando eu preenchi os editais, eu só selecionava 4 ou 3. Hoje eu vejo que ele navega, realmente conecta com todos os que foram ditos e principalmente com o princípio aí da prosperidade, que é a abundância. Uhum. Que é o que nós temos, né? É a abundância de recursos, a abundância de transferência de conhecimento. Aí a gente já dá uma navegada lá por pessoas, a paz que a gente consegue trazer no momento, ajuda ao planeta com o nosso reuso. Sim, reutilização de tecido, que é um dos maiores quantidade de lixo, né? Principalmente do jeans, que afeta, aí tem a tintura, são vários fatores, e as parcerias, que são os que a gente mais busca, que aqui nós somos totalmente independentes, então a gente não tem essa busca direta por emendas, então a gente busca a sustentabilidade continuada. Perfeito. Então, eu vi que está tudo dentro do que realmente o mundo se propõe para o futuro. E aí, Everardo, gratidão por ter me convidado, e assim, creio que a nossa fábrica social independente aqui, para o futuro aí muito próximo daqui, calculada estourando 4 anos, nós vamos ser assim, cases de sucesso no DF. Para quem estava no último encontro que a Soraya apresentou, a Ana Cristina é do Instituto. Isso. Assim, a idealizadora. A idealizadora do projeto. De tudo que a gente vem realizando, né? E, assim, qual instituto, Ana Cristina? Instituto Acolher. Tem um projeto de produção de artesanato. Eu coloquei os links lá no módulo 1, Fernanda. Está lá em FIB na Cidade. Se quiser conhecer o trabalho, bem legal. E que tem oficinas, né? Que vão ensinar artesanato, mobilizar a vida comunitária dessas pessoas, que muitas vezes estão só para dentro de casa, mulheres, né? Fica na pegada da economia circular, do associativismo, do cooperativismo, e ainda a comercialização direta para o cliente. Onde, Cris? Onde que funciona, Ana Cristina? Hã? No Pôr do Sol. Pôr do Sol, região hoje... no Pôr do Sol, tá, entendi. Do lado sul, ao lado do sul. Certo. Quem quiser fazer uma visita, portas abertas. Legal. E, Everardo, você tinha levantado a mão? Não, já falei demais. Ah, tá bom. Está levantada a mão dele. Deixa eu abaixar. Então... sobre o que você falou da gente ir ativando os projetos, foi desenvolvido um GT para organizar as iniciativas da rede social da Ceilândia. E, a princípio, o pessoal gostou da ferramenta, então a gente
deve estar oficializando os cadastros da próxima reunião na quinta-feira, né, Berardo, a ser apresentado. Beleza. E aí a gente vai alinhando esse suporte aí. Ana Cristina, podia depois conversar com o João Paulo no privado? Para vir lá na reunião do Sol Nascente, tá bom? Tá joia. Tá. Beleza. Então, pessoal, a gente deu 1 hora e pouquinho do nosso encontro, para não ficar cansativo para todo mundo aí. Queria agradecer pela participação de todos. É muito bom ter esses encontros. A gente sabe que está todo mundo cansado do dia, né? Mas esses encontros acabam dando uma energia a mais para a gente ir seguindo nessa missão de identificar esses projetos que existem e que podem se conectar e podem ser potencializados pela rede, né? E queria agradecer todo mundo, dar boa noite para vocês, bom descanso. E se alguém tiver mais alguma questão aí... Obrigado a todo mundo. Cristina, Nayara. Eu que agradeço. Amanhã... Boa noite a todos. Mas só um informe. Amanhã o vídeo dos ODS deve, da parte da manhã, já estar na plataforma ou hoje à noite ainda. Beleza. Fazendo as edições. Boa. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.